Vamos lá, pessoal, continuando aqui nos direitos e deveres do empregador, né? A linha F, disponibilizar à inspeção do trabalho todas as informações relativas à segurança e saúde no trabalho. Então, as informações, né, com relação à parte de saúde e segurança no trabalho, elas precisam estar disponíveis à inspeção do trabalho. Então, caso haja uma inspeção, uma fiscalização, essas informações precisam estar disponíveis de uma forma bem prática, né? Hoje está bastante a fiscalização hoje está bem focada na parte digital, então muitas das vezes é tudo encaminhado através de e-mails, né, de plugs, então não está sendo mais obtidas aquelas impressões. Porém, ainda, né, a gente imprime o documento e deixa impresso na empresa caso haja uma fiscalização in loco, né? Que a maioria das fiscalizações agora estão sendo online, eles estão solicitando documentações. Então, nesse momento, o empregador ele precisa disponibilizar, né, essas informações relativas à segurança e à saúde, né, no trabalho com relação à inspeção. Temos aqui também a implementar medidas de prevenção ouvindo os trabalhadores de acordo com a seguinte ordem de prioridade. Então aqui observa que o tanto que é importante, né, as recomendações do colaborador, da pessoa que realiza a atividade, né? Porque a pessoa que realiza a atividade, ela tem uma visão mais ampla, ela sabe ali identificar realmente, né, para cada um de nós, qual que é o risco daquela atividade, né? Então, baseado nessa informação do colaborador que está realizando ali a atividade, baseado nessa informação, é preciso implementar medidas de prevenção. Então, aqui enfatiza para o empregador a importância do feedback do colaborador, né? O colaborador precisa informar isso, né? Informar ao empregador, né? Para que ele possa implementar as medidas. E essas medidas têm uma hierarquia, né? Vamos ver essa hierarquia. Aqui no primeiro passo, no primeiro momento, o que se deve observar? Depois que é recebida essa informação do colaborador, é preciso analisar essa informação, né? Para que possa ser analisado a possível eliminação dos fatores de risco. Então, esse é o primeiro parâmetro, eliminar. Precisa eliminar o risco, né? Então, essa é uma hierarquia, e aqui você pode pensar isso como uma pirâmide, né? No topo está a eliminação. No segundo momento, temos o segundo tópico, que é minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas de proteção coletiva. Então, aqui você começa a observar que quando não há uma eliminação do risco, abordado pelo colaborador, comunicado ao empregador, o empregador ele precisa minimizar. O que seria isso? Diminuir o risco, né? Ele precisa controlar o risco. E com qual medida ele vai fazer isso? Aqui ele vai observar se existe uma medida preventiva coletiva, né? Aqui a gente considera como o chamado EPC. Por que isso? Porque ele vem em segundo lugar. Porque aqui ele pensa no coletivo e não no individual. Então precisa ser uma medida que ele vá, né? Ele vai fortalecer, ele vai fazer uma proteção, uma medida preventiva de um modo coletivo, onde ele consiga atingir várias pessoas ao mesmo tempo, as pessoas que estão expostas àquele risco. Então, nesse segundo momento, precisa minimizar com medidas coletivas, tá? No terceiro momento, a minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho. Então precisa ter um ponto de vista nesse parâmetro, aonde tenha uma minimização, né, desses fatores de risco de uma forma administrativa.
Às vezes precisa comprar alguma coisa ou então adaptar, organizar, até a questão mesmo do layout da empresa, adaptação de uma máquina, adaptação de uma estrutura. Então precisa ser revisto isso, né? Para que possa ser minimizado esse fator de risco identificado. E no quarto momento, adoção de medidas de proteção individual. E aqui volta para aquela metodologia do EPI, né? Que é o equipamento de proteção individual. Então vocês podem observar aqui, vocês vão ver isso em outros treinamentos também, que o EPI é o último caso, tá? Então se você hoje está utilizando o EPI é porque as outras medidas, né? Tanto as medidas de eliminação, as medidas de minimização, né? De diminuição ali do risco, tanto coletivas como medidas administrativas, essas já foram realizadas ou deveriam ser realizadas, né? E para quê? Para que depois disso venha para o quarto passo, né? O quarto passo que é a medida de proteção individual, né? Esse é o último caso. Então, se você está utilizando o EPI, você precisa observar isso. Tá? Você precisa observar que já foi dado todos os segmentos. Então, é muito importante enfatizar que essa comunicação, essa informação entre o trabalhador, né, o colaborador da empresa, com o empregador, e principalmente essa informação para a pessoa designada, a pessoa responsável ali pela empresa, tanto a comissão de CIPA, ou o próprio SESMIT da empresa, ou até mesmo o designado da empresa. Essa comunicação entre os colaboradores, formando ali um time, né, um time de medidas preventivas. Tá? Então, é importante destacar isso, essas informações entre os colaboradores e o empregador. Beleza? Nos vemos na próxima aula.